Boa noite, gente. Tô aqui me preparando para a gente começar mais uma live nessa segunda semana de novembro, dando continuidade ao meu tema super especial, que é, na verdade, a força de cura que tem a yoga, né? Que embora esteja hoje ainda muito distorcida, muito confundida com ginástica, na verdade existe uma yoga que você obviamente ainda não conhece, né? Com certeza, porque se a humanidade conhecesse realmente a yoga, com todo o potencial que ela tem, inevitavelmente a gente estava numa situação bem diferente. Então eu quero convidar vocês, os que estão começando a entrar, os que não entraram ainda, mas os que vão ver provavelmente essa live depois, né? A começar a trazer um pouco mais de lucidez para a sua vida, né? Entender que por mais que a gente queira resolver as coisas de forma muito racional, né? Muito lógica, a gente não consegue, né? Então, na verdade, eu quero convidar vocês a ir um pouco além do hábito, né? Um pouco além desse universo de tanta acomodação, de tanta resignação na vida, né? De tanta espera, na verdade. Então, quero dar realmente boa noite a todos, né? Na medida que vocês forem entrando, eu quero que vocês saibam qual é o tema da live. Eu vou tentar mais uma vez colocar aqui, eu nunca acerto, mas vamos ver dessa vez. Não sei se é segurando. É a força curativa da yoga. É a live de hoje. Mas enfim, é o que eu sei fazer, é o que tem para agora. Então eu quero compartilhar uma coisa com vocês hoje, porque na verdade a minha intenção é de aos poucos ir oferecendo a vocês recursos práticos para que vocês possam, na verdade, trazer a yoga para o seu dia a dia, né? Ver realmente a forma da yoga palpável na tua vida, como você pode trazê-la e realmente fazer transformações bem objetivas, bem mais assertivas. Isso não significa dizer que você vai evitar dores na sua vida. Isso significa apenas dizer que você vai atravessar as dores de uma forma bem mais leve, com bem mais consciência. Então, essa live, como todas as lives da segunda-feira, ela tem um único objetivo, literalmente, é de ajudar você a se empoderar. Se empoderar em todos os sentidos, sabe? Se empoderar fisicamente, emocionalmente e principalmente conscientemente, né? A consciência nesse momento é muito importante. Daqui a algum tempo, né? Nós estamos votando de novo, né? Para quem é que vai nos representar no Brasil, na cidade que a gente mora, né? Nas comunidades. E a gente fica o tempo todo sempre esperando que as coisas mudem, né? Ah, eu quero que o Brasil mude, eu quero que a minha vida mude, eu quero que a minha relação mude, eu quero que meu filho mude, enfim, né? E a gente fica esperando, na verdade, que essas transformações aconteçam e não tem nada realmente que dê uma base, um embasamento a essa mudança. Então, hoje eu estava falando para um aluno meu que, em vez dele se preocupar muito com a próxima eleição, ele se preocupasse, na verdade, em tornar-se mais consciente e ajudar a tornar a humanidade mais consciente. Em vez de querer mudar o mundo, mas contaminar as pessoas com um pouco mais de consciência. Então, essa live de hoje, como todas as lives da segunda-feira, são, na verdade, para ajudar você a ter mais consciência. Né? Consciência sobre você, conhecer-se mais, saber exatamente do que você é capaz, né? De realizar, tanto de bom quanto de ruim, para que você possa, na verdade, ter discernimento nas suas escolhas. Né? Pessoa que, na verdade, reclama muito da vida, quer muitas mudanças, mas não percebe que essas mudanças
precisam, na verdade, de sua mãozinha, né? De sua intervenção, realmente são pessoas que vão ter muitas dores inconscientemente, vão estar o tempo todo atrás de prazeres. E essa live, na verdade, ela transforma a minha vida também. Esse compromisso que eu tenho em estar todas as segundas-feiras aqui às 18 horas é para a live, mas é principalmente para mim. Porque através desse contato que eu tenho com as pessoas, eu sou obrigada a lembrar da minha responsabilidade comigo, né? A responsabilidade que eu tenho que ter com as coisas que eu acredito e com as coisas que eu ensino. Então, todo encontro da segunda-feira, para mim, é uma renovação. É um compromisso didático comigo mesma, né? Porque me obriga a olhar sempre, toda semana, todos os dias da minha vida, para os meus comportamentos, para as escolhas que eu estou fazendo na minha vida. Então, na verdade, a mudança, ela não tem como ser milagrosa na vida de ninguém. E a forma como você conhece a yoga, a forma como você conhece várias outras ferramentas de cura, como a constelação familiar, a massagem, os florais, né, reiki e muitas outras terapias maravilhosas, né? A gente sempre espera da terapia um milagre, né? E muitas vezes a gente não vai buscar determinadas terapias, às vezes porque a gente não se acha no nível de buscar aquilo ali, a gente acha que não vai conseguir, né, alcançar. E tudo que tem acontecido com a yoga foi o que aconteceu com as grandes escrituras, na verdade, que tem milênios e milênios de existência, né? Para quem não sabe, para quem não estuda ou não pesquisa muito esse tema, que não é tão interessante para a pessoa, mas a origem, né? As primeiras escrituras do mundo, né? Todas elas foram alteradas segundo a sua conveniência, né? Então a gente tem diversas formas de interpretação da Bíblia cristã, por exemplo, né? Nós temos várias interpretações e cada religião que é criada, ela altera de alguma forma a interpretação da sua Bíblia de acordo com as suas próprias necessidades. E de alguma forma a yoga, ela também está dentro desse sistema bem humano, né? Bem egocêntrico, bem materialista também, né? A yoga, na verdade, ela também foi, vamos dizer, distorcida, e hoje em dia, como a religião, né, ela foi passada de uma forma muito errada, de uma forma muito distorcida. Eu até tô com um grande material que eu ganhei essa semana, que fala sobre a yoga de Tara Mitchell, né? É uma escritora que muito bem relacionada, né? Uma cientista, na verdade, que estudou a yoga, né? Também outros psicólogos que estudaram a yoga, a origem de fato da yoga e o objetivo dela, né? E todos os escritos, todas as escrituras vão mostrando de que, na verdade, os líderes religiosos pegam o que tem de melhor, o que tem de mais atrativo, né? E vendem isso de uma forma como se fosse milagrosa, né? Levando os poderes de uma forma onde o homem não tem essa capacidade de transformação, sempre levando Deus e esse poder cada vez mais distante. E a yoga, ela também foi vítima disso, né? Porque quando você vê a yoga nas internets, não é o que você não vê yoga, né? Você vê, na verdade, uma ginástica corporal, onde praticamente se resume num alongamento. Então, eu insisto em dizer todas as vezes que eu puder, na minha vida, explicar exatamente quais são os poderes da yoga, é isso que eu vou fazer, né? Então, a yoga, ela tem uma finalidade que é para muito além da ginástica. E a semana passada, eu falei para vocês de alguns pontos, né? Dos principais pontos que fazia com que, na verdade, a gente tendesse a yoga e todo o poder que a gente tem dentro da gente muito distante. O primeiro deles, eu falei sobre a falta de desenvolvimento do homem, né? A falta do desenvolvimento do homem, que fala sobre a condição que o homem vive de forma muito limitada, né? A gente vive de forma muito limitada, a gente vive de forma muito superficial,
Então, como a gente vive de forma muito superficial, a gente muitas vezes esquece os poderes que a gente tem normalmente no nosso dia a dia. E eu citei na live passada poderes simples, assim, de como você pensar numa pessoa e de repente aquela pessoa ligar para você e você achar que é coincidência. Meu Deus, que coincidência, né? Pensei em você e você ligou para mim. Situações como... nossa, eu estava pensando numa coisa, eu falei isso. Nossa, você falou uma coisa que eu estava pensando aqui na minha mente, né? E às vezes a gente pensa assim, não, isso é uma coincidência. Mas na verdade não é uma coincidência, é um poder que está oculto dentro de você, mas que você não acessa, porque você só vive na superfície, né? A falta do conhecimento, a falta de profundidade, do entendimento que nós, todos seres humanos, não temos a respeito do próprio funcionamento corporal, né? Poucas pessoas sabem, na verdade, do que seu corpo é feito, né? Poucas pessoas sabem que hormônios, aminoácidos, proteínas, lipídios, né? Transmissores, neurotransmissores que estão no corpo da gente são feitos de água, né? A água é um carreador. E a gente não imagina a influência que tem a água dentro do nosso corpo de acordo com o tipo de emoção que a gente tem. E isso não é ciência nem é achismo, isso não é religião nem achismo, isso é pura ciência, né? Então, quando a pessoa começa a saber exatamente como é que o corpo dela funciona realmente, né? A pessoa começa a ficar realmente preocupada com os estímulos nervosos que ela dá e que ela tem no seu dia a dia, né? Por exemplo, quando você está assistindo uma televisão, um filme qualquer que você esteja assistindo, né? E aí a pessoa assiste o filme e ela começa a chorar. Aí ela diz assim para mim, Isaac, é porque eu sou uma pessoa muito sensível, né? Por tudo eu choro. Existe um termo que a gente usa muito na yoga terapia, né, na psicoterapia do yoga, né? Que na verdade a água dentro do corpo dessa pessoa é uma água mole, né? Essa água que a gente é um termo primário de falar, mas é mais ou menos assim para vocês entenderem. A água da pessoa é mole, né? É lenta. E isso reflete na formação muscular dela. Isso reflete na forma como ela se expressa no mundo. De forma muito frágil e ao mesmo tempo muito agressiva. Porque toda pessoa que é relativamente frágil, fisicamente falando, ela tende a ter uma personalidade um pouco mais arisca, mais agressiva, né? Por quê? Porque ela se sente fragilizada, ela se sente vulnerável. E toda pessoa que se sente vulnerável tem muita dificuldade com críticas, tem muita dificuldade em observações, né? Então, isso reflete na forma como a pessoa faz as escolhas e como ela lida no social, no seu dia a dia. Então, na verdade, a saúde é uma questão, na verdade, de compromisso moral que a yoga tem, né? Com o mundo, com a vida, né? A yoga ensina a você ter uma saúde boa, porque isso é um compromisso moral, sabe? Com você, com o outro também. Uma pessoa doente, uma pessoa amolecida nas suas emoções, ela faz escolhas na vida dela de acordo com as emoções que ela tem, né? E a interpretação que é feita no seu dia a dia, né? Ao longo da sua trajetória, seja num trabalho, né? Seja num relacionamento afetivo, seja num relacionamento familiar, seja num relacionamento profissional, financeiro, ele vai, na verdade, ter toda uma influência nesse relacionamento, né? Ele vai fazer toda uma interferência de acordo com essa estrutura corporal que a pessoa tem. Então, na verdade, uma pessoa saudável, uma pessoa que tem um discernimento, uma clareza mental, ela tem uma capacidade de fazer escolhas que sejam escolhas equilibradas, harmonizadas na vida dela, né? Ela não se debate muito com as caminhadas que ela tem que dar no seu dia a dia, porque as caminhadas elas são infinitas, né? Você vai desencarnar e até você desencarnar, você ainda está num processo seu de experiência. Então, a yoga é exatamente isso. A yoga é a experiência na vida. É você experienciar a vida, certo? Então, na verdade, todos os asanas que são utilizados, né, todas as posturas que são utilizadas na yoga, é para criar no homem espaço, principalmente nas articulações,
força na musculatura do corpo, estrutura, tonificação no sistema nervoso, para que ela possa se relacionar melhor com ela e com os demais, com as pessoas que convivem com ela e com o mundo, né? Então, em vez de a gente estar o tempo todo torcendo, constantemente torcendo, para que o mundo mude, a gente podia estar fazendo um esforço para a gente ter mais consciência e tornar a quem está do nosso lado mais e mais consciente. Porque pessoas mais conscientes, elas são mais equilibradas. E as pessoas mais equilibradas tendem a fazer escolhas mais saudáveis, não só para ela, mas para tudo que a rodeia. Então, na verdade, a yoga é uma grande ciência religiosa, né? Como diz Osho, e como diz muitos estudiosos, filósofos da yoga, né? A yoga é a ciência de transcender a anarquia, eu falei inclusive no meu story de ontem, né? A ciência de fazer inteira a tua consciência, e tu só és inteiro quando transcendes as partes. Quando você transcende o negativo e o positivo, o preto do branco, né? O escuro do claro, quando você entende, quando você consegue transcender, né, essas diferenças, né, essas controvérsias da vida, quando você as transcende, isso é yoga. É quando você entende que essas partes são uma só, que nem é escuro nem é claro, nem é sol nem é dia, né? Tudo está dentro, uma coisa da outra, né? Tudo faz um sentido, tudo te dá uma base. Essa contradição é a base da mente humana, né? Assim, a yoga não é uma religião e nem uma ciência, são ambas as coisas, tá? Para viver yoga não existe condição de crença em Deus. Para viver yoga não é preciso que você que seu Deus esteja compatível, que sua crença, né, ela seja aquela específica, né? Você não precisa acreditar em Deus ou desacreditar nele. Tanto faz, porque na verdade a condição da yoga é para todas as pessoas e para qualquer tipo de mente, para qualquer tipo de religião. A yoga não tem condições, pois ela é uma experiência, ela é experimental. Ele continua dizendo hoje, continua falando que a yoga, com a yoga você vai prosseguir racionalmente, né? Mas apenas para você saltar em direção irracional, porque a vida ela não é racional. Né? A vida ela não tem uma explicação racional, né? O fim da gente destina-se a ser irracional. Aquilo que você pode compreender, o racional, não pode ser a fonte, né? A fonte ela não pode ser expressa em palavras. Não é verdade? Como vem acontecendo hoje em dia. Hoje em dia as pessoas vão falar o que é Deus. O que é Deus, o que é o amor, o que é a criação. Quem somos nós para falarmos sobre Deus, a fonte de toda a estrutura, a fonte de tudo que é criado, né? Então, quem somos nós, né? Então, essa racionalidade, às vezes, ela é necessária na yoga para compreender a irracionalidade, né? Então, o racional, ele não pode ser a fonte. A fonte não pode ter uma explicação, não tem como ter uma explicação. Já que o racional, ele é finito, né? A fonte deve ser muito maior do que a gente. A criação, Deus, como você resolver chamar, ele é muito maior do que a nossa compreensão, né? Então, a fonte deve ser muito maior do que a gente, do que o nosso racional. A fonte que a gente veio, da qual tudo veio, né? E da qual o universo todo veio e para a qual tudo, absolutamente tudo, vai desaparecer e vai voltar para a fonte novamente, deve ser muito mais do que a gente alcança explicar. Então a yoga não insiste em que se deve ser racional. A yoga diz, é racional conceber o irracional. É racional realmente conceber as fronteiras do racional. Uma mente verdadeira, uma mente franca, autêntica, sempre conhece as limitações da razão. Sempre sabe que a razão termina em algum ponto. Quem quer que seja autenticamente racional tem que chegar a um ponto em que o irracional é sem sentido. Se chega um momento onde você diga, eu não sei explicar.
Eu não sei explicar. Percebe? Eu só sei sentir. Eu sinto isso e é isso que eu vou fazer. E isso não tem explicação, porque isso vai para além da minha compreensão, né? E aí, quando alguma coisa vai para além da compreensão de alguém, né? Quando é um ser que se acha completamente distante da criação, ela não quer, na verdade, mas ela não quer insistir, né? Ela não quer investir no irracional, porque aquele irracional não explica ela, não dá a ela uma acomodação, não dá a ela um contentamento, não dá a ela uma explicação, né? E nós somos seres, por não gostarmos de não termos respostas, a gente comete muitos erros, né? Porque a gente não termina não valorizando toda a trajetória que é fundamental para o resultado do nosso amanhã. Então, a yoga, ela é muito forte. Ela é muito forte. Ela abrange todos os sistemas da sua vida. Absolutamente todos os sistemas. Então, uma das coisas que eu falei a semana passada, né, sobre a dificuldade de a gente ver e vivenciar yoga, a primeira delas é porque a gente é muito raso, né? A gente tem uma tendência a ser muito superficial em tudo que a gente vai viver na vida, né? A gente gosta das coisas fáceis, a gente não gosta de recomeçar, né, de recomeçar de forma mais lúcida, de forma mais clara, né? A gente quer sempre ter uma continuidade crescente. Na verdade, a gente despreza os passos que foram dados, né? Não valoriza os passos que são dados hoje, porque a gente está sempre buscando passos mais assertivos para o amanhã. Percebe? Então a gente termina nessa superficialidade, ficando cada vez mais distante da nossa harmonia interna. Sabe? A gente fica cada vez mais distante da clareza mental. A gente fica cada vez mais distante da saúde física, mental e emocional. Exatamente por causa dessa tendência de querer buscar o superficial, o rápido, o veloz, o assertivo, né? E aquilo que aparentemente é racional, né, não pode ser profundo. Entende? Então, a yoga, ela vai levando esse conhecimento para você e vai estimulando para que você seja e se torne uma pessoa profunda e não uma pessoa rasa, né? Então, uma das grandes dificuldades da gente transcender os nossos problemas, uma grande dificuldade da gente fazer mudanças efetivas e objetivas na nossa vida é não ter profundidade na causa que criou todo aquele processo. Percebe? A gente não olha para a causa, a gente quer o tempo inteiro superar aquelas dificuldades, a gente quer o tempo inteiro sair daquelas oscilações emocionais que a gente tem. A gente quer solução rápida para o nosso problema e por conta disso a gente fica no superficial, a gente não se aprofunda, né? Como eu falei no mês de outubro, numa das minhas lives falando sobre o câncer de mama, por exemplo, eu postei inclusive no meu próprio Instagram, eu postei o óleo essencial de néroli de gerânio e falando para que as pessoas que já tiveram câncer de mama ou que têm o câncer de mama ou que faz algum tipo de prevenção, né? Já tiveram câncer de mama e foram curadas, né? Que elas consumissem, que elas usassem mais o gerânio e o néroli, né? E alguém fez um comentário e falou de formas mais científicas, né? Sobre a questão hormonal do câncer e tal, porque a pessoa não consegue alcançar a sutileza. O que é sutil não é superficial. O que é sutil é profundo, precisa de profundidade para ser absorvido. Nem tudo que tem explicação para você te cura. Percebe? Aquilo que você vai buscando, né? Você tem que ter a racionalidade para que você possa acreditar, te limita. Então, essa é a primeira dificuldade que o ser humano tem para conseguir, na verdade, atravessar os caminhos do sofrimento, os caminhos as trajetórias as barreiras do medo, as barreiras da insegurança, as barreiras da depressão, por exemplo, né? Você que tem depressão, ou você já teve depressão, ou conhece alguém que tem depressão, né? A pessoa simplesmente que tem depressão, se você pergunta de onde foi que começou, geralmente as pessoas dizem, a minha família teve, meu pai teve, meus ancestrais tiveram, né?
Eu comecei a ter depressão depois que eu perdi meu pai, minha mãe, o meu marido, o meu filho, seja lá o que for. E essa explicação racional é suficiente para aquela pessoa se dedicar totalmente a tomar medicação. E ela percebe que por mais que ela tome a medicação, por mais que aquela medicação tenha explicação para ela, ela não se cura da depressão. Por que ela não se cura da depressão? Porque ela não é profunda. Ela não vai nas raízes da própria depressão. Ela não vai nas raízes da sua própria insatisfação consigo e com tudo que está à sua volta. A depressão, na verdade, quando a gente vai estudar ela na Ayurveda, na yoga terapia, né? Na yoga propriamente dito, a gente sabe que a depressão é uma queda de energia, a gente chama de um estado tamásico da mente, né? É onde a mente fica presa dentro de uma caixa, né? E tua mente, ela tem um poder direto na água, né? Nos fluidos corporais. Então, a forma que você interpreta a vida influencia nos fluidos corporais. Esses fluidos são tudo que eu acabei de falar no começo da live, né? São os hormônios, os aminoácidos, os transmissores, os peptídeos, tudo isso, né? Então, na verdade, a tua forma de pensar influencia nos fluidos corporais. Então, uma pessoa que tem depressão, uma pessoa que sofre de ansiedade, né? Uma pessoa que está sempre com diabetes, que tem uma amargura que ela não consegue nem entrar em contato, ela não é uma pessoa, naquele momento, uma pessoa profunda. Ela não vai nas raízes, ela não atravessa o superficial e vai lá dentro de si mesmo olhar, porque aquilo não tem uma explicação, né? A explicação é aquilo é uma doença e pronto, aquilo ali conforta a pessoa. Percebe? O que não conforta a pessoa é quando ela vai ser profunda e ela entende que ela precisa, na verdade, identificar qual é a contribuição dela para aquela dor, para aquela doença, para aquela patologia. E aí o que acontece? Isso envolve que ela mesma faça um esforço para fazer mudanças significativas que vai tirar ela daquele estado depressivo, que vai tirar ela daquele estado tamásico. Percebe? Então, aí mas não vai ter explicação, porque vai envolver, na verdade, o comportamento dela, né? A pessoa diz assim, Zaque, mas eu já acordo triste, Quando eu melhorar esse estado físico, aí eu vou poder fazer tal coisa. Mas as pessoas não conseguem entender, nós não conseguimos entender que, na verdade, é o contrário. É uma hierarquia diferente. Eu faço aquilo que é importante para o meu corpo no momento que eu preciso dele. Então, eu não consigo sair de uma depressão me fortalecendo com remédios. Eu vou ter que sair da depressão depressiva. Eu vou ter que fazer um esforço para mudar a programação dos meus fluidos corporais. Porque os fluidos corporais é uma consequência da interpretação da mente. Né? Então, assim, mas é uma explicação que, embora seja racional, é para explicar o irracional, aquilo que você não vê, mas que existe dentro de você. Você já parou para pensar o que é uma pessoa, esse termo, por exemplo, menina, você tá vermelha, tá pegando, fulano hoje teve uma raiva tão grande, mas tão grande, que parecia que tava com sangue quente. Fulano tem o sangue quente. Esse termo, o sangue quente, né? Embora seja um termo muito, uma metáfora, né? Usada para falar que a pessoa é estourada, mas na verdade o sangue quente é realmente quente, percebe? E o termo usado, nossa, fulano é de sangue frio, né? É uma metáfora também, mas é verdade. O sangue tem momentos, os fluidos corporais estão frios, né? Ou eles estão quentes, ou eles estão moles demais, fluidos demais, ou estão sólidos demais. Quem de vocês já teve, por exemplo, uma dor nas costas, de que quando foi fazer uma massagem, ou alguém foi fazer uma massagem, sentiu que tinha um calombinho, um nódulo de tensão? Nódulo de tensão, na verdade, é acúmulo de ácido lático, acúmulo de fluidos corporais estagnados ali. Isso é o que a gente chama de estado sólido dos fluidos do corpo. Esse estado sólido, ele é patológico, ele pode ir aos poucos, meio literalmente congelando, tornando tua musculatura, áreas, as tuas fibras musculares todas endurecidas, enrijecidas.
Mas poucas pessoas sabem como é que se forma, na verdade, as tensões musculares, né? A gente fala, eu tô com a dor aqui no pescoço, mas eu acho que é tensão. Mas como é que eu formei essa tensão? Zaque, eu formei essa tensão porque eu estava estressada. Não, não é só porque estava estressada, é como você lida com as coisas. É como você não se conhece e não sabe lidar com os imprevistos da vida. Só que a vida é um imprevisto. A vida é um imprevisto diário, percebe? E se você não sabe lidar com esses imprevistos, você vai gerando, na verdade, fluidos corporais frios, gélidos e condensados, que lá na frente vai estar tomando parte de algumas áreas musculares que vai impedir, na verdade, irrigação em determinados órgãos do seu corpo. Então, na verdade, uma doença, para ela ser construída no corpo da gente, ela tem várias etapas. Então, na verdade, a yoga que vocês não conhecem, né, a yoga que vocês pensam que conhecem, que se limita a fazer aqueles ginásticas corporais, ela vai muito além disso. Ela te ensina como não agredir a si mesmo. Ela te ensina como você conhecer você, saber, na verdade, que característica corporal você tem, qual é o tipo de personalidade que você tem, e te ensinar que teu corpo, ele vai até ali, a tua mente vai até ali, a tua velocidade é aquela, entende? A tua temperatura é aquela, a tua forma de comer é aquela. Então, quando você começa a se descobrir, você começa a entender de que você nem precisava ser mais rápido, nem precisava ser mais lento, entende? Nem precisava ter uma memória tão boa quanto você desejaria ter, e nem precisava ser uma pessoa tão lenta, entende? Então, na verdade, essas características corporais, ela é um ensinamento do yoga. Então, fazer com que as pessoas possam entender o seu biotipo corporal e as suas limitações. Vou dar um exemplo bem claro, tá? De uma pessoa que tem uma estrutura corporal um pouco mais larga, né? Não sei se vocês se enquadram nisso. Vou pedir, se vocês tiverem alguma pergunta, tá? Alguma dúvida ou alguma contribuição para dar na live, eu peço para que vocês possam postar, tá? Marcar alguma pessoa aí, tá? Falar se esse tema está sendo interessante para você, tá? Compartilha também suas experiências, pode fazer perguntas. Essa é uma live que pode ser construída a partir de você também, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem uma estrutura corporal, tá? Vamos dizer que seja uma pessoa de uma estrutura corporal mais larga, uma pessoa mais alta, tá? Que tende a ter uma tendência a um corpo um pouco mais robusto, certo? Com um quadril mais largo e que anda devagar, certo? Aí, essa pessoa, vamos dizer que você conhece uma pessoa, ou você mesmo é assim, certo? Você anda devagar, você precisa pensar mais antes de tomar decisões, e aí o seu companheiro, ou sua amiga, ou seu chefe, seja lá quem for, diz, nossa, você é muito lerda, tudo que você faz é devagar, você demora para entender as coisas, né? Você não consegue, a gente tem que falar 2 vezes, você é uma pessoa teimosa, e aí você vai para casa arrasado ou arrasada, né? Poxa, eu tenho que andar mais rápido, eu tenho que ser uma pessoa mais ágil, eu tenho que ser uma pessoa mais assertiva, e aí você começa a ter um conflito, né? Porque você quer que seu corpo tenha uma velocidade, tenha uma forma de pensar diferente da que é solicitada. Mas você não vai conseguir. Você só vai conseguir, na verdade, ter um nível de tensão muito alto, porque o seu corpo é construído, é constituído daquela forma específica. Isso é medicina ayurveda com yoga. Tá? Então, a pessoa vai querer ser uma pessoa mais ágil, andar mais rápido, tomar decisões mais rápidas, mas ela não vai conseguir. E por ela não saber de que ela é perfeita exatamente como ela começa a criar uma série de conflitos, tentando se tornar uma pessoa diferente da qual o corpo dela não vai conseguir nunca acompanhar. Percebe? Porque o corpo dela não consegue acompanhar, porque ela tem uma característica específica, química, tá? Ela tem fluidos corporais numa temperatura específica, tá? Ela vai ter um metabolismo diferente de processar tanto as informações sensoriais quanto a própria digestão do alimento, tá? Então, a pessoa que tem uma digestão lenta, ela leva um processo também lento de ter energia.
Então, isso tudo também é uma fisiologia, certo? Então, mas quando você vai ao médico, quando você vai em algum treinamento, ou você vai, sei lá, fazer algum tipo de trabalho social ou de integração, a gente tende a se comparar com as pessoas. A gente começa a elogiar a pessoa. Nossa, fulana é tão objetiva, né? Eu queria ser tanto assim, eu queria tanto ter um corpo assim, eu queria tanto ter um cabelo assado, eu queria tanto pensar dessa forma. Por que que eu sou assim, né? Você começa a rejeitar, né, o quem você é, né? Rejeitar seu corpo, a sua forma de ser. Você começa a rejeitar, eu sou uma idiota mesmo, eu sou muito romântica, eu confio em todo mundo, né? Você começa a achar que essas qualidades que você tem, elas são ruins. Porque, na verdade, você deveria ser uma pessoa assim, assim ou assado, mas não é verdade isso. E você vai sofrer muito se você estiver se comparando, porque, na verdade, nessa vida você não vai conseguir mudar o que você é. Percebe? Porque é uma característica fisiológica, ela não muda. Isso não muda e tem um porquê disso. Percebe? Tem um porquê. Quantas pessoas já me procuraram em muitas angústias, dizendo assim, poxa, Zá, que eu preciso fazer um concurso, mas eu não consigo me concentrar, eu não consigo estudar, eu não consigo ter uma rotina disciplinada para conseguir fazer um concurso. Quando eu me vejo, eu estou assistindo televisão, eu estou querendo me encontrar com os amigos ou as amigas, eu termino querendo outras coisas. E como é que eu vou passar no concurso se eu não estudo, se eu não me dedico? E a pessoa vem fazer terapia porque ela está querendo ser assertiva na vida, porém aquilo que ela quer para a vida dela não é compatível com o corpo dela. O corpo dela, a característica mental, a característica digestória dela, não vai, na verdade, dar para ela essa característica que ela tanto deseja. E muitos até conseguem passar em concurso e serem profissionais públicos, né? Mas depois que eles estão lá, eles ficam infelizes, né? Começam a reclamar demais e reclama do chefe, e porque alguém disse que ela é lenta demais, porque disse que é rápido demais, porque disse que não aceita ordens, né? A pessoa começa a ter conflito social porque, na verdade, ela não consegue ter harmonia consigo mesma. E essa harmonia consigo mesma é entender que seu corpo tem uma limitação. E quando eu falo de limitação, não é porque você não seja capaz de realizar determinadas coisas, mas você não pode mudar totalmente a sua forma fisiológica de ser. E isso é yoga. Então, na verdade, a yoga ensina a você que você é uma pessoa que tem uma característica e você precisa fazer refeições de acordo com essa característica fisiológica sua. Você precisa caminhar na velocidade que é adequada para você. Você precisa ter um trabalho, uma profissão que é adequada ao seu característica do seu corpo. Você precisa ouvir músicas ou ler livros que sejam a sua característica fisiológica. E quando você vai contra essa característica, você encontra muitos problemas para você. Você encontra muitas dificuldades. Vou dar outro exemplo de um tipo de pessoa também, assim, com um corpo mais robusto, certo? Pessoas que têm braços longos, pernas longas, quadril mais largo, tornozelos grossinhos, tá certo? Pessoas que têm um passo mais lento. Essas pessoas, por exemplo, se elas forem para exercerem funções que precisem de uma liderança, né, de uma velocidade, essas pessoas vão sofrer muito. Porque a maioria de pessoas que tem esse biotipo corporal, elas gostam de trabalho social, elas não gostam de trabalhar sob pressão, elas não conseguem, inclusive, trabalhar sob pressão, porque a maioria delas termina entrando em depressão profunda, porque elas não conseguem corresponder. Elas não conseguem corresponder. Então, é muito importante a pessoa respeitar a sua condição corporal. É muito importante. Então, eu estou falando tudo isso para que vocês possam entender de que a forma como você é nesse momento é a forma que você pode ser. A forma que você é nesse momento é a forma que o seu corpo alcança ser. Então, a yoga que você não conhece é a yoga que te ensina a ir de acordo com a tua fisiologia corporal, tá? Com a tua temperatura corporal. Então, não adianta você pensar que a yoga
vai levar para você que você se compara com outras pessoas que são praticantes, né? E termina, vamos dizer assim, fazendo asanas, posturas que são bastante difíceis, tá? E como é que se diz? Frustrado por não conseguir. Porque o seu biotipo corporal não te permite aquilo. Percebe? Você pode até conseguir, você pode até atingir aquilo, mas vai atingir aquilo dando para você sequelas corporais graves, certo? Então, é muito importante que você entenda e conheça você mesmo. Então, eu vou pedir para que vocês, o máximo que vocês puderem, convide pessoas para assistir esse vídeo, tá? Convide pessoas para seguir a nossa página do Facebook, do Instagram, tanto do Pura Luz Yoga quanto do Maprenzac, porque esses conhecimentos, eles são milenares, eles transformam de fato a vida da gente, sabe? Esses conhecimentos, eles fazem toda a diferença. E você conhecer o verdadeiro potencial da yoga, se você conhecer realmente o que é a yoga e poder usar as ferramentas que a yoga tem para você, você vai perceber que quando você conhece seu corpo, o metabolismo do seu corpo, você vai fazer escolhas que são produtivas para o seu corpo, você vai fazer escolhas que são assertivas, você vai escolher uma profissão que é adequada para você. Tá? Você vai poder escolher uma alimentação que é adequada para você. Você vai escolher ouvir músicas e estar em lugares que são bons para você, porque você se conhece. Porque, na verdade, quando você não se conhece, você tem a tendência de fazer escolhas que você acha que é bom para todo mundo, mas que você mesma não consegue acompanhar. Então, o que a yoga propõe a todos os seres humanos, né? É que, na verdade, você possa respeitar a sua própria natureza. E para você respeitar a sua natureza, você precisa conhecer a sua natureza e ter intimidade com essa natureza. Um outro exemplo que eu vou dar para vocês. Pessoas que têm os ossos salientes do corpo, tá? Pessoas que têm uma tendência a ser mais magrinhas, ok? Uma pessoa que tem a tendência de ser mais... que fala rápido, que gesticula muito, né? Que fala muito articulado. Geralmente essas pessoas, elas são muito ágeis, elas andam mais rápido, elas fazem as coisas rápido demais, certo? E são pessoas que, às vezes, as outras pessoas se queixam muito dela, porque dizem assim, nossa, você me deixa ansioso, você fala muito rápido, você quer tudo muito rápido, começa as coisas e não termina. Você nunca sabe exatamente o que você é. Você quer agora começar uma coisa aqui, daqui a pouco você vai para outra ali, daqui a pouco você vai para outra ali. Você tem que ser uma pessoa mais calma. Você tem que começar uma coisa e ir até o fim. Impossível para essa pessoa. Não tem nada de errado com essa pessoa. Essa pessoa não tem nenhum tipo de problema. Percebe? Ela só não sabe lidar com o metabolismo dela. O metabolismo cerebral e o metabolismo físico, digestório dela. Percebe? Porque, na verdade, essa pessoa não tem como ser diferente mesmo que ela queira. Ela vai ser essa pessoa sempre. Só que ela vai ser sempre uma pessoa com muitos conflitos, porque ela vai tentar corresponder. Ela vai tentar ser uma pessoa que fala leve, que fala baixinho, que gesticula pouco, para poder tentar se enquadrar e nunca vai conseguir. Então, essa pessoa vai ter uma tendência de se sentir cada vez mais inferior a outras pessoas. Ela vai ter uma tendência de se sentir uma pessoa mais fracassada, porque ela não consegue atingir o patamar e a meta de que outras pessoas que ela admira atingiram. Mas porque essa pessoa não se conhece. Então, ela vai passar a vida dela toda tentando ser algo que o corpo dela, o metabolismo fisiológico e cerebral, não vai atingir. Percebe? E se ela se força a fazer isso, ela vai trazer para ela doença. Então, todas as doenças que a gente tem no nosso corpo, elas são uma consequência de uma contradição fisiológica e emocional, certo? Então, na verdade, se você tiver um câncer, ou já teve, ou está tendo, está passando por uma diabetes, por exemplo, né? Por exemplo, falar da diabetes, para mim, é triste, por exemplo, porque a diabetes é uma característica de uma contradição emocional e física, tá? A pessoa que tem diabetes, que sofre de diabetes, ela costuma estar vivendo uma vida que ela não queria viver.
Percebe? Racionalmente aquela pessoa diz para ela, não, o ideal para mim é viver isso aqui, o certo é viver isso aqui, tá? Mas emocionalmente ela queria estar vivendo outra coisa. Mas aí ela não tem medo, ela tem medo, ela não acredita no potencial dela, tá? Ela não acredita nas pessoas, percebe? Ela tem muitas inseguranças. E aí ela termina seguindo uma reta, né? uma vida linear que traz para ela muita amargura. Muitas decepções vão ser acarretadas por conta de uma vida embasada numa segurança, numa tendência à segurança, que é contraditória às aspirações daquela pessoa. Então, a diabetes é uma doença de amargura. E o que é uma pessoa amarga? Uma pessoa amarga é uma pessoa que ela não está feliz aonde ela está e como ela está. Eu sei que isso muitas vezes afeta muitas pessoas, né? Porque às vezes a pessoa diz, não, mas eu estou casada, eu tenho meus filhos, eu tenho uma casa, eu tenho uma vida que muita gente gostaria de ter, eu não posso me queixar, né? Mas porque a vida da gente, como eu acabei de falar, a gente tem uma superficialidade, então a gente pensa que está feliz é ter dinheiro no bolso, né? É ter um parceiro ou uma parceira, é ter filhos saudáveis, é ter um corpo bonito, mas a vida não se limita a isso, porque como eu falei na live anterior, dentro do yoga existe um termo chamado um dharma, é uma lei, uma justiça, né? É algo que você veio para existir com totalidade. Então, se você veio para ser um músico, se você tem talento na sua voz de cantar, se você veio para dançar, se você veio para compor, se você veio para cuidar de pessoas, se você veio para ser médico ou advogado ou um assistente social, você precisa exercer isso. Então, quando você exerce, você se empodera, você se fortalece e nada falta para você, porque você está no ritmo da natureza. Você está exatamente onde você deveria estar, percebe? E você não se percebe. E aí, por você não se perceber, o que acontece? Você tenta ser algo que você não é, você tenta fazer coisas que não são boas para você, né? Então, o que acontece é a doença. Você começa a, literalmente, ficar doente, tá? Então, assim, a minha sugestão para você, né, que está me ouvindo, se aprofunde mais, seja uma pessoa mais profunda, tá? A segunda coisa, que é falta de unidade, que eu coloquei também, né? O homem vive o tempo todo muito dividido, e ele vive o tempo todo dividido exatamente por conta disso. Ele vive dividido porque, na verdade, ele se sente separado do todo, né? Então, assim, como você, como eu, somos pessoas que temos uma tendência a sermos superficiais, né? A tendência da gente é não aprofundar, é não buscar dentro da gente o porquê daquela insatisfação, o porquê daquela incompletude, o porquê daquela doença, né? Isso te dá um certo mais trabalho. Então, imagina, né? Você entender agora. Eu espero que todas essas pontuações que eu esteja colocando, porque elas são verdade sim, tá? O corpo da gente é exatamente isso, tá? Ele tem um metabolismo único, tá? E muito personalizado. Então, cada um que está me ouvindo aqui não pode, jamais será igual a todos, né? Apesar de sermos todos um, temos uma identidade, uma velocidade de mente diferente, uma velocidade circulatória diferente, umas células diferentes, uma imunidade diferente, uma percepção da vida diferente. Então isso é importante que você conheça e que você se aprofunde. Porque talvez você esteja querendo ser algo que você nesse momento, nessa vida, você não vai conseguir ser. E não vai conseguir ser porque, na verdade, teu metabolismo, tua fisiologia corporal não alcança isso. E você é completo exatamente como você é. Então, na verdade, o que você, o que eu precisamos incorporar é que durante toda essa trajetória da nossa vida, o sofrimento vem por essa falta de conhecimento interno. Então, toda pessoa que está constantemente doente ou constantemente reclamando da vida, ela está desintonizada. Ela está instável com o corpo dela, com as emoções dela.
Por isso que a yoga é unidade. Por isso que a yoga tem a proposta de união, de harmonização, de completude. Entende? Então, essa yoga você não conhece. E por isso você não conhecer, é que ela é secundária na sua vida. Por você não conhecer a yoga, é que ela não é a primeira opção da sua vida em busca de uma saúde próspera, de prosperidade financeira, de prosperidade emocional, de prosperidade afetiva, de prosperidade sexual, de prosperidade espiritual, de prosperidade social. Exatamente porque você não sabe o que é a yoga. Entende? Então a gente espera muito das pessoas, a gente espera muito da vida e a gente espera muito de coisas que a gente, na verdade, é capaz de ter. E quando a gente está com a mente equilibrada, a gente sabe aproveitar as oportunidades. A gente sabe, na verdade, otimizar o nosso tempo e otimizar o nosso corpo, otimizar a nossa mente. Certo? Eu peço a vocês mais uma vez uma ajuda, né? Para que vocês façam comentários, para que vocês marquem essa live, né? Compartilhem essa live, compartilhem o Instagram do Pura Luz, compartilhem o Instagram do Maprenzac, né? Próximo dia 12 de novembro agora, eu vou estar dando uma aula aberta sobre leitura corporal. Que, na verdade, a leitura corporal é uma das disciplinas do TYDP, que é Terapia Yoga e Dinâmica Progressiva. Qual é a base desse trabalho? A base desse trabalho é você entender como o corpo ele é construído, né? E como é que o corpo funciona. E, principalmente, o que é você, né? Quem é você? Qual é esse corpo que você tem hoje? Ele fala o que de você? Entende? O que é que esse corpo te diz? Esse corpo te diz que tu vai ser uma pessoa mais veloz na sua vida e você tá lenta demais? Ou que você tá lenta e que deveria ser mais veloz? Esse corpo vai te dizer o que de você? Que você é uma pessoa intransigente e que deveria ser mais flexível? Então, na verdade, a prioridade do ser humano não é de verdade ficar bem. A prioridade do ser humano é querer não ter problema. Mas como é que o ser humano pode não ter problema se ele mesmo não encara ele como gerador do problema que ele tem? Então, na verdade, como é que eu ou você pode querer não ter problema quando a fonte dos nossos problemas somos nós mesmos? Quando a fonte de todos as nossas frustrações, a nossa diabetes, o nosso problema cardíaco é exatamente essa falta de equilíbrio com a gente, né? Essa falta de harmonização interna. Como é que eu posso exigir do meu corpo, né, algo que ele não vai nunca nessa vida dar, né? Então, uma pessoa que tem uma estrutura óssea, por exemplo, larga, e ela quer ser uma pessoa magérrima, ela nunca vai ser. E aí ela vai ser infeliz a vida inteira. Percebe? Ela vai ser infeliz a vida inteira. Uma pessoa baixinha que quer ser alta, como é que ela vai ser? Ela vai ser frustrada a vida inteira? Tem um porquê, né? O metabolismo cerebral, o metabolismo corporal, ele tem uma velocidade única e exclusiva sua. Então, na verdade, entender como você funciona, entender quais são as características do seu corpo, certo? É uma prioridade da yoga. E saber respeitar o seu corpo, porque violência, existe um termo na yoga que a gente chama que é a ahimsa, que é não praticar violência. Muitos professores de yoga falam que é não matar, é não agredir um animal, é não agredir uma pessoa, né? Mas a ahimsa também é não ter essa agressão contra você mesmo. É a forma como você olha para você, é você exigir de você algo que você não pode dar, ou fazer algo que você vai se prejudicar lá na frente, como muitos alunos fazem, né? Fazem asanas de muita inversão, de muita força e machucam os punhos, machucam os cotovelos, os joelhos, o pescoço, né? Porque para aquele aluno é muito importante quantos cliques as pessoas deram no Instagram, quantos cliques a pessoa deu no Facebook, quantos elogios aquela pessoa recebeu por aquela postura, né? E mesmo assim ela não percebe que aquilo é uma violência ao corpo dela. Então o corpo da gente carrega a nossa alma. E a forma como o seu corpo está, o estado físico, ele influencia no estado mental. Mas o estado físico do corpo é uma consequência também do estado mental. Percebe? Então, assim,
pelo racional, né? A racionalidade, ela te limita demais. Porque quando você não tem explicação, você cruza os braços e bate as pernas, sabe? Como se, na verdade, a vida não é do jeito exatamente como você quer que ela fosse, né? Como ela seja, né? A Fernanda tá falando, mais a rimsa, mais urgente, exatamente. Mais e mais urgente, meu amor. Sabe? Porque, na verdade, é uma agressão diária que a gente faz com a gente e não entende como é que a gente chegou a adoecer. Então, na verdade, a yoga que muitas pessoas praticam não é a verdadeira yoga. A yoga que a maioria das pessoas praticam não chega nem perto da proposta verdadeira do yoga. Né? Cada asana, cada postura daquela não é para te tornar esguio e mais bonito, mas é para criar espaço no corpo para que o oxigênio possa fluir melhor. Na verdade, cada prática de yoga, cada alongamento que é feito, ele mexe com o sistema nervoso central do corpo, ele mexe com as articulações, ele pode tonificar a musculatura, ele pode fortalecer uma forma de pensar. Cada postura daquela de yoga, na verdade, é uma forma de ajudar você a transformar a sua forma de pensar. Então, se você for uma pessoa que está querendo ser muito ágil, muito esperta, a própria postura do yoga te diz, olha, tu está querendo dar um passo muito maior do que tua perna pode dar, sabe? Então, o asana é uma conversa, porque a palavra asana, na verdade, vem de assentar-se, né? Acolher-se. Na verdade, a palavra asana é assentamento, é fazer com que tua mente esteja presente com tuas emoções e teu corpo, para fazer com que você, na verdade, consiga ter um equilíbrio, entende? Espiritual, mental, emocional. Então o asana, ele tem uma proposta muito mais profunda do que simplesmente um alongamento, uma ginástica. Ele mexe literalmente, profundamente com o emocional. Ele mexe profundamente com a forma de você lidar com a vida. Ele mexe com o teu metabolismo digestório. Ele pode melhorar o teu metabolismo. Ele pode trazer para você uma mente mais calma. Ele pode trazer para você mais concentração. Ele pode trazer para você mais clareza mental. Então, na verdade, uma prática de asana, uma postura que você esteja lá fazendo, ele tem, na verdade, o objetivo de curar você. E não simplesmente tonificar e tornar você uma pessoa mais elástica, entende? Mais flexível. Ele tem, na verdade, o objetivo de curar, tonificar cada órgão que esteja fora do ritmo que deveria estar. Então, a yoga que você não conhece, cura. É uma ferramenta que está para além da religião. É uma ferramenta que está para muito, mas muito além da vaidade. Certo? E eu quero realmente levar a verdadeira essência e o poder curativo da yoga dentro desse conceito verdadeiro que ele tem. Percebe? Deixar bem claro que cada postura de yoga que você faz na sua vida, na verdade, ela tem um objetivo físico, orgânico, emocional, espiritual. Então, eu sugiro que você faça um mergulho cada vez mais profundo, que você busque a profundidade, que você deixe, na verdade, de ser uma pessoa mais superficial. E quando eu falo superficial, eu falo nesse sentido, né? Se aprofunde mais nas suas questões, procure entender melhor como o seu corpo funciona. Procure entender melhor como são suas emoções, quais são as suas predisposições emocionais, para que você não esteja exigindo de você algo que você não possa dar. Então a yoga, ela de fato pode curar você, mas a primeira parte da yoga é, você precisa querer muito isso. Você precisa entender de que a yoga é para além de um remédio momentâneo. Ela não é como um Dorflex, nem como um anti-inflamatório, como qualquer analgésico. Ela é muito além. Ela tem a capacidade de transformar a sua vida. Ela tem a capacidade de colocar você nos trilhos da sua real vida, na sua real linha da justiça. Entende? Então, busquem mais entender o que é de fato a yoga.
Lembre-se que seu corpo é o seu templo. Lembre-se que tudo que você fizer na sua vida, absolutamente tudo, você precisa de você. Você precisa de você mais do que qualquer coisa nesse mundo. Você precisa de você. Você precisa do seu corpo, você precisa da sua clareza mental, você precisa da sua clareza emocional, sabe? A Poliana está falando, se aprofundar na gente mesmo é sempre muito doloroso, mas também libertador, sem dúvida, meu anjo. Né? Na profundidade, você encontra as respostas para todas as suas perguntas. Na profundidade, você encontra a solução para todos os seus problemas. Na profundidade, você encontra a cura para todas as suas doenças. Na profundidade, você encontra respostas para todas as suas dúvidas. Então, na verdade, não tenha medo de ser uma pessoa profunda. Lembre-se sempre que por mais que você esteja buscando coisas que tenham respostas rápidas para você, se você parar agora, você vai perceber que tudo que veio para você rápido não lhe trouxe, na verdade, nada de fato efetivo e profundo. Tudo que veio para você rápido te manteve no superficial, só retardou a solução dos seus problemas. Tudo que você buscou, que fosse mais rápido, que fosse mais raso, que desse menos trabalho, não resolveu. Só adiou algo que você de fato vai precisar viver. Então, na verdade, fica aí o convite para vocês cada vez mais se aprofundar mais e mais nessa jornada da vida que é você. Você precisa valorizar cada passo que você dá hoje. Porque cada passo que você deu hoje, nesse dia de hoje, em plena segunda-feira, é resultado dos passos que você deu ontem, sábado, sexta, quinta, quarta da semana passada. E quem deu esses passos? Foi você? Foi seu ego? Foi seu medo? Foi sua dor? Quem foi que deu? Quem foi que tomou a decisão que vai mudar toda a sua vida hoje? Foram seus medos? Foram suas inseguranças? Foram seus pessimismos? Quem fez as escolhas que deu o resultado da sua vida hoje? Pense nisso com carinho, certo? Na próxima segunda-feira, eu vou estar trazendo mais temas profundos sobre a yoga, falando passo a passo de cada base da yoga e como você pode trazê-la para a sua vida. Então não perca isso, certo? Cada escada de yoga, cada base da yoga vai te levando cada vez a um caminho mais profundo. E fica o convite de você assistir a minha aula aberta sobre a leitura corporal que acontece nessa quinta-feira, às 19 horas, tá certo? Sobre o TYDP. Ok? A leitura corporal, o que pode revelar você, essa aula é aberta, antecede a formação que eu vou estar dando agora para os profissionais de yoga, as pessoas que trabalham na área de saúde, como enfermeiros, médicos, psiquiatras, psicólogos, tá? Qualquer pessoa, educadores físicos, pessoas que trabalham, na verdade, na área da cura, que trabalham com o ser humano, professores, educadores. É esse curso que eu vou estar dando sobre leitura corporal, sobre as características corporais do yoga, né? Essa forma bem clara do que é você e para que você possa, na verdade, exigir menos daquelas pessoas que você tem costume de exigir mais, né? Então, assim, para você entender de que se seu filho é uma criança um pouco mais gordinha, né? Tem mais dificuldade de aprendizado, não necessariamente é porque ele é doente, tá? É porque ele tenha realmente a velocidade cerebral dele, a velocidade fisiológica dele, tá? Se você tem uma criança que é mais agitadinha, não entre logo dizendo que é uma criança que tem TDAH, não, certo? Essa criança pode ser do elemento A e pode ser uma criança que ela vai ter sempre essa tendência a ser uma criança mais esperta, mais ágil, mais instável. Então ajude as suas crianças, ajude a si mesmo, se entendendo como funciona o seu metabolismo para você não estar cobrando aquilo que seu filho, que seu companheiro ou companheira, que seu amigo não pode dar, certo? Então fica aí a dica para você, tá? Para que você possa conhecer um pouco mais você e mais uma vez estou lhe convidando para essa aula aberta. Se você quiser mais informações, você pode entrar em contato pelo Instagram do Pura Luz, tá? Perguntando a Isis como é que você faz para participar. Você clica no link que tem, faz uma inscrição, você não paga nada por isso e assiste a aula aberta do TYDP que fala sobre essas características corporais,
tá? Vai ser uma aula muito interessante, muito reveladora, mesmo para quem não trabalha na área de saúde, mas é para aquelas pessoas que querem se conhecer, entender os seus conflitos emocionais, né? Porque eu sou assim, queria ser assado. Né? Eu mesma nunca vou ser uma professora de yoga que anda devagarzinho, que fala baixinho e que fala manso, porque eu tenho uma característica fisiológica, mental e digestória que me dá esse excesso de gestos, né, nas mãos, essa forma de falar um pouco mais agitada. Essa pessoa, essa característica corporal, ela nunca vai mudar. Percebe? Então é importante que você entenda que cada corpo tem uma personalidade fisiológica e uma personalidade emocional. Então conheça você. Isso é a yoga, ok? Todos convidados para essa próxima quinta-feira, para a leitura corporal, para saber, na verdade, o oráculo que é o seu corpo, o que é que seu corpo fala de você, tá bom? Então, fiquem convidados, aquelas pessoas que estão interessadas, entra aí no nosso Instagram, faz as perguntas, diz que está interessado, que Isis entra em contato com você e manda o link da aula aberta, ok? Muito obrigada a todos, boa noite, indiquem essa live se você gostou, para as pessoas que você acha que vão se interessar, tá bom? Marca aí, faz um print da tela, marca o Pura Luz e marca a Maprenzac no Instagram, tá? Para que a gente possa cada vez mais se fortalecer e o Instagram distribuir essa live sempre para outras pessoas, porque o meu maior dharma, a minha maior lei pessoal, na verdade, não é estar fazendo justiça nem querer mudar o mundo, mas trazer para todas as pessoas, na verdade, mais consciência. Quanto mais clareza mental, quanto mais profundidade, com toda a certeza do mundo, a gente consegue fazer uma transformação passo a passo no mundo e tudo que está ao nosso redor. Ok? Então, não tenha sonhos tão grandes de mudar o mundo. Tenha sonhos de ser mais consciente. Quanto mais consciente, mais discernimento, mais clareza, mais espiritualidade, mais bondade e mais amor. Namastê e até o próximo encontro. Muita gratidão pela essa aula de hoje.